Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia e hoje eu vou estudar com vocês Teoria Geral do Processo. É uma matéria que cai muito em concurso, em provas e até na OAB. Eu vou começar com acesso à justiça, pessoal. O acesso à justiça é um princípio fundamental consagrado na Constituição Federal de 88, no artigo 5º. O que fala o artigo 5º? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Da mesma forma, o acesso à justiça, que todos tenham oportunidade de buscar a proteção dos seus direitos através do judiciário. Tá? Esse direito, pessoal, é garantido de maneira ampla, abrangendo diversas dimensões que visam a igualdade, a observância das regras formais, a participação efetiva das partes no processo e a prolação de uma decisão justa, dialogada. A seguir eu vou desdobrar aqui nesse vídeo como eu interpreto cada uma dessas dimensões com exemplos e fundamentações legais. Bom, pessoal, quando a gente fala de acesso à justiça, a gente tem que pensar no seguinte: todos podem entrar com um processo. Tá? Então, primeiro ponto que eu vou falar aqui é a admissão de pessoas e causas. O que é esse primeiro ponto? Admissão de pessoas e causas. O direito ao acesso à justiça garante que qualquer pessoa, independente de sua condição, credo, economia social, cultura, religião e etc., possa provocar a jurisdição para obter uma sentença. Por que fala provocar? Porque a jurisdição, que é o poder advindo do Estado exercido por um juiz, ele deve ser provocado, senão ele é inerte. Um juiz não pode fazer um processo, ele não pode criar um processo. Então, para que haja admissão de pessoas e causas, tem que ser provocada a jurisdição para obter uma sentença. Tá? Porque provocando a jurisdição vai haver um processo que vai, consequentemente, haverá uma sentença. Esse princípio está intimamente ligado à ideia de igualdade perante a lei, conforme o caput do artigo 5º, que todos são iguais perante a lei. Embora na prática isso aí é um pouquinho diferente, mas vamos ficar focados aqui no técnico, tá, pessoal? Segundo ponto, gratuidade da justiça, que é um afluente da admissão de pessoas e causas. Porque um dos mecanismos, pode dizer assim, que é uma característica do acesso à justiça, um dos mecanismos criados para assegurar o acesso justo e igualitário à justiça é a gratuidade. Hoje você pode acessar a Defensoria Pública, né? Isso está previsto em lei, tá, pessoal? Previsto no artigo 98 do Código do Processo Civil, nosso CPC. Esse benefício isenta as pessoas que não possuem condições financeiras para arcar com custos processuais, garantindo-lhes o direito de acessar o judiciário sem que cause prejuízos ao seu sustento. A gratuidade pode ser solicitada tanto por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas, desde que comprovada a necessidade. Tá? Quando eu falei aqui em Defensoria Pública, a criação da Defensoria Pública é outro mecanismo que promove o acesso à justiça. A Defensoria oferece assistência jurídica gratuita a quem não pode pagar por um advogado, atuando em processos civis, penais de outra natureza. A pessoa que não pode contratar um advogado particular, vamos dizer assim, ela vai buscar a Defensoria Pública. Esse serviço é essencial para garantir que pessoas em situação de vulnerabilidade, de pobreza, possam ter seus direitos defendidos judicialmente, igualitariamente com pessoas que têm mais dinheiro. Prioridade na tramitação de processo. A legislação brasileira também prevê a prioridade, pessoal, de tramitação do processo para determinadas categorias de pessoas. Aí você me pergunta, quais? O idoso. Lei 10.741 de 2003. E pessoas também com deficiência. Lei 13.146 de 2015. Essas prioridades visam garantir uma resolução mais celere, mais rápida a esses processos, reconhecendo a necessidade de uma proteção mais imediata
para o idoso e para o deficiente. Inversão do ônus da prova. Tem aquela máxima do direito que diz assim, cabe ao autor provar cabe ao autor o ônus da prova. É uma máxima do direito. Que significa o seguinte, quem entra com uma ação tem que provar. Cabe ao autor provar aquela ação. No Código de Defesa do Consumidor é diferente. O artigo 6, inciso 8, prevê a inversão da prova em favor do consumidor. Em regra, cabe ao autor da ação provar o que alega. Mais certo falar assim. Mas em ações de consumo, considerando a hipoficiência do consumidor, ou seja, a sua desvantagem em relação ao fornecedor, será, vou dar um exemplo, o cara compra o celular da Apple, é uma empresa gigantesca, por isso que o doutrinador fala, considerando a hipoficiência do consumidor, ele vai brigar com uma empresa gigantesca. Nesse caso, o Código de Defesa do Consumidor inverte o ônus da prova. Quem tem que provar que o aparelho não estava com defeito é a Apple, não é o consumidor. Entendeu? O juiz pode inverter o ônus da prova, exigindo que o fornecedor, Apple, o exemplo que eu citei, prove que não havia falha na prestação do serviço, do aparelho ou da venda do produto. Isso ocorre, pessoal, justamente a balança da justiça, para equilibrar a relação processual e garantir que o consumidor tenha uma chance justa de ter seus direitos reconhecidos, mesmo sem recurso para produzir provas. Lembra do Código de Defesa do Consumidor, que você vai lembrar da inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Eu já dei um exemplo, né, em uma ação movida por um consumidor contra uma empresa de telecomunicações, por exemplo. O consumidor alega que está sendo cobrado um serviço que não foi contratado. A empresa com maiores recursos e acesso à informação é responsável por provar que o serviço foi de fato contratado pelo consumidor. Caso a empresa não consiga provar, o juiz decidirá em favor do consumidor. Isso que significa a inversão da prova a favor do consumidor, que é uma exceção do Código de Defesa do Consumidor, porque em regra cabe ao autor o ônus da prova. Segundo ponto, pessoal, o primeiro ponto que eu falei, teve alguns afluentes, foi a admissão de pessoas e causas, que a gente lembrou do caput do artigo 5º, todos têm direito, todos são iguais perante a lei, inclusive a justiça, todos deverão ter acesso à justiça, falei da defensoria pública, falei sobre o Código do Consumidor, etc. Agora a gente vai falar de um segundo ponto, não menos importante, observância das regras formais. O que significa esse tópico, pessoal? O acesso, que tem a ver com o acesso à justiça. Também, esse acesso exige também que siga um procedimento formal, obrigatoriamente previsto em lei. O que é esse procedimento formal? Todos os litigantes, eu acho que a palavra está certa, são aquelas pessoas que estão envolvidas no conflito, devem ser tratados de maneira igualitária, garantindo que o processo seja conduzido de forma justa, sem parcialidade. A formalidade e a indisponibilidade do procedimento assegura que os direitos das partes sejam respeitados e que o processo se desenrole conforme as normas jurídicas estabelecidas. Um exemplo, em um processo penal, as etapas processuais, como denúncia, a defesa prévia, a instrução, o julgamento, devem ser seguidas rigorosamente. Se, por exemplo, uma etapa for pulada, ou uma parte não for devidamente notificada dessa etapa, pode acarretar nulidade no processo. Terceiro ponto, participação das partes no convencimento do juiz. Tudo isso é acesso à justiça, tá, pessoal? Aí entra a ampla defesa e o contraditório. São garantias constitucionais que permitem às partes apresentar provas, contestar alegações de outras partes e participar ativamente do processo. A impossibilidade de exercer esse direito de ampla defesa, do contraditório, pode resultar em nulidade do processo. O juiz deve basear suas decisões nas provas e argumentos apresentados por ambas as partes, de forma equânime.
Vou dar um exemplo. Uma ação de divórcio litigioso. Ambas as partes têm o direito de apresentar suas alegações, provas documentais, testemunhas para sustentar seus argumentos sobre as guardas dos filhos, divisão de bens e etc. Se uma das partes for impedida de apresentar provas, o processo pode ser considerado nulo por violar o princípio da ampla defesa. Porque o princípio da ampla defesa você vai lembrar do réu. Ele tem direito a se defender, contestar o que está sendo alegado contra ele. Contraditório significa que tudo que for colocado no processo, provas e etc., tem que ser, e as etapas do processo, tem que ser notificada à outra parte. Tudo que acontece no processo, ambas as partes têm que ter total conhecimento. Isso é o princípio do contraditório. Não, para a defesa, você vai lembrar do réu, que ele tem direito a se defender. Todos têm direito a uma defesa. Tá? Quarto tópico do acesso à justiça. Decisão justa e dialogada. O que significa isso, pessoal? Decisão justa e dialogada. O nome mesmo já fala, a decisão deve ser justa. Deve reconhecer o direito das partes na exata medida que lhe é devida. O juiz, né? Deve reconhecer o direito das partes na exata medida que lhe é devida, sem excesso, sem omissões. Uma decisão justa é aquela que considera todos os elementos do processo e é tomada com base às provas concretas, garantindo o direito de cada parte seja respeitada. A decisão deve também ser dialogada no sentido de que o juiz deve considerar argumentos e provas de ambas as partes, promovendo um julgamento que se diz equitativo, equilibrado, justo, equilibrando as duas partes. Ele vai ouvir provas daqui, vai ouvir, por isso que fala um diálogo justo, né? E ele vai decidir baseado nesses fatos e nessas provas. Vou dar um exemplo. Um processo trabalhista, o juiz decide que o empregador deve pagar as verbas rescisórias ao empregado, mas nega o pedido de indenização por danos morais, por não haver provas suficientes que comprovem o dano. Essa decisão é justa porque reconhece o direito do empregado às verbas rescisórias, mas não reconhece mais do que é devido, respeitando o limite estabelecido pelas provas. Respeitando os limites estabelecidos pelas provas. O acesso à justiça, pessoal, em última análise aqui falando sobre acesso à justiça, é um direito fundamental que abrange a admissão de pessoas e causas, a observância de regras formais, a participação ativa das partes do processo e a garantia de uma decisão justa. O judiciário deve ser acessível a todos, independente de sua condição socioeconômica, independente da sua religião, independente da sua cultura, e deve conduzir os processos de maneira equânime, assegurando que todos os envolvidos tenham a oportunidade de defender seus direitos e obter uma decisão que reflita de fato a verdade dos fatos e a justiça. Mecanismos, aí dentro desses tópicos que eu falei, existem os mecanismos de gratuidade da justiça, justiça gratuita. Aí eu citei como exemplo a defensoria pública, a prioridade da tramitação em processos que tem que ser mais celeres, processos para idosos e deficientes físicos. Citei também a inversão do ônus da prova, que é um mecanismo do Código de Defesa do Consumidor. Por que fala em inversão? Porque, de regra, cabe ao autor provar. O ônus da prova cabe ao autor. Mas um dos mecanismos de acesso à justiça, para ficar mais equilibrado no Código do Consumidor, existe no artigo 6 do Código do Consumidor a inversão do ônus da prova a favor do consumidor. Cabe à empresa que ele entrou com a ação provar que o aparelho não estava ruim ou o serviço não foi ruim. Se não conseguir provar, a empresa terá que pagar indenização ao consumidor. É isso, pessoal, acesso à justiça. Agora, nesse mesmo vídeo, quero falar sobre um tema importante também, que é o conceito de jurisdição. Jurisdição é um conceito fundamental no direito. Eu vou falar por quê. Porque a jurisdição é advindo do Estado, dando poder ao Estado de aplicar a lei e assim resolver conflito entre as partes, garantindo a ordem jurídica e a justiça. O termo jurisdição deriva do latim jurisdictio, que significa dizer o direito.
Esse conceito abrange uma série de características e os princípios que determinam que o Poder Judiciário exerça suas funções e essas possam ser desdobradas em diferentes aspectos. Então, pessoal, quando vocês lembrarem de jurisdição, o melhor conceito que eu vi é esse aqui. Ó. Eu vou ler para vocês. Não preciso fazer cola, que é melhor ler. Quando eu falar a palavra jurisdição, o melhor conceito é esse aqui. É implacável. Professor Egídio, vamos lá, o conceito que ele deu, que eu achei. Eu comprei vários livros de conceito de jurisdição, mas esse é o melhor que tem. É o poder adivino do Estado, dele próprio impor a força da lei. Significa dizer que dentro de um processo há um poder do juiz dizer qual o direito das partes, fundamentado na lei e nas fontes do direito. Esse dizer o direito é o juiz que vai fazer. Desculpa aqui minha bagunça, eu não vou fazer edição não. Vamos tocar o barco. Conceito de jurisdição, então você vai lembrar de dizer o direito. Jurisdição é a manifestação do poder do Estado em resolver conflitos através da aplicação da lei, sendo exercida pelo judiciário. O ato de dizer o direito implica que o juiz, ao analisar o caso concreto, decide qual direito deve prevalecer entre as partes. Então, jurisdição, você tem que lembrar o seguinte, é a manifestação do poder do Estado. Para quê? Para resolver conflitos. Como? Com a aplicação da lei. De que forma exercida? Exercida pelo judiciário. Quem vai dizer o direito? Implica o juiz, ao analisar o caso concreto. O que ele vai decidir? Qual direito deve prevalecer entre as partes? Baseado no quê? Baseado nas leis e outras fontes do direito, como doutrina e jurisprudência. Um exemplo, pessoal. Uma disputa de contrato. As partes divergem sobre o cumprimento das cláusulas contratuais ao submeter ao caso judiciário. Tem uma disputa ali que as causas estão se divergindo sobre as cláusulas contratuais. Cabe ao juiz dizer o direito. Ou seja, interpretar o caso à luz da legislação vigente, observando as provas e fatos apresentados, decidindo quem tem razão e quais serão as consequências jurídicas dessa decisão. Tem pessoas que têm medo do juiz, né? Falam, nossa, esse juiz vai ficar a favor da outra pessoa. Não é assim, pessoal. Tudo é técnico. Ele vai basear em fatos, em provas, para ter uma decisão equânime, equitativa, justa. O que é a gente falou sobre o conceito de o dizer o direito, substitutividade da jurisdição, quando ela é substituída. É uma característica, quando a gente fala de característica da jurisdição, a gente tem que lembrar da substitutividade. É uma característica essencial da jurisdição, é sua substitutividade. O que essa palavrinha difícil, que engasga na hora da gente falar, significa? Quando as partes não conseguem resolver um conflito por si mesmas, elas não estão conseguindo resolver um conflito, o Estado, por meio de um juiz, substitui a vontade das partes pela sua própria decisão. Isso significa que, ao proferir uma sentença, o juiz impõe uma solução ao litígio, independente do que as partes desejam ou concordam. A jurisdição, portanto, substitui a vontade dos litigantes pela vontade do Estado, expressa na sentença judicial. Vamos dar um exemplo? Um divórcio. Os cônjuges, não é cônjuges, é cônjuges, não é cônjuges, é cônjuges. Eles não chegam num acordo, o casal está brigando ali, não conseguem chegar num acordo com relação à divisão dos bens. O juiz, ao proferir a sentença, determinará como os bens serão divididos, substituindo a vontade das partes por uma decisão